Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa aula número 10, certo? De um total de 15, tá? Normalmente são 15 aulas, né? A gente até vai ter 2 dias a mais nesse semestre. Eu sempre faço a organização total do calendário. Aí a gente vai ter 2 dias a mais, que aí vai ser prova e avaliação. Então, vou ter um tempo maior para dar um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Então, vamos dizer assim que a gente ainda tem 5 aulas, dá para fazer muita coisa, principalmente para quem está em dia, tá? Quem já fez, está acompanhando o curso, quem aproveitou a definição, fez a definição bem feita do objetivo, quem fez a matriz SWOT direitinho, e a partir da matriz SWOT gerou um plano de ação. Tá? O objetivo do planejamento estratégico, entre outras coisas, é gerar um plano de ação que é a peça principal do planejamento estratégico. Tem outras coisas que saem também do planejamento estratégico, como missão, visão, valores, plano de ação, indicadores, metas, que são coisas que a gente ainda vai ver nas aulas seguintes. Mas antes de dar o passo adicional, que eu ia dar hoje, na verdade eu ia dar na aula anterior, eu ia começar a falar para vocês de indicadores, OKRs e KPIs. Só que aí eu dei uma olhada no planejamento global da disciplina, eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou consolidar na cabeça deles o que é de fato um plano de ação. Vou falar um pouco das ferramentas, eu coloquei aqui, ó, o sumário da aula de hoje, que está lá na plataforma do Google Classroom desde de manhã cedo. Tá? Então, vou falar um pouco de clareza, vou fazer uma introdução, porque aqui eu vou fazer uma revisão meio que de tudo, para pegar o plano de ação, o que é um plano de ação. Tá? Muita gente acha que sabe o que é e acha que sabe de onde vem. Pode vir inclusive da cabeça. Não, esse aqui é o meu plano de ação. Só que eu quero que vocês entendam um plano de ação dentro de um contexto de administração, que não foi construído de qualquer jeito. Foi construído com base numa metodologia, numa estratégia, num pensamento, a avaliação de oportunidade, ameaça, força, fraqueza, aquela lógica toda. Ou seja, não é um plano de ação feito de qualquer jeito. É melhor ter um plano de ação de qualquer jeito do que não ter. Mas numa empresa grande, séria, ou uma pessoa que quer avançar rápido na vida, faz um plano de ação usando as técnicas que eu estou ensinando aqui. E outras que existem. Então, e aí eu estou trazendo essa definição aqui para vocês, que é uma coisa nova e que muitas vezes eu próprio fiquei em dúvida, me confundi, e das minhas leituras aí dos últimos dias, eu percebi que, por exemplo, existe uma diferença grande entre objetivo, projeto e tarefa. O objetivo é sonho, projeto é uma coisa e tarefa é outra coisa. Eu vou definir um pouco essas 3 coisas, porque elas têm um impacto direto no plano de ação e principalmente na organização, sob o ponto de vista de quem gere. Quem vai gerir alguma empresa, alguma coisa, isso aqui é muito importante. Por isso que eu trouxe esse tema. E aí eu vou falar das ferramentas, né? Veja, tudo, eu sempre falo isso, né? Quem já fez as outras disciplinas comigo, administração, avaliação econômica de projeto, eu exploro o tempo todo o uso de ferramenta. Ao invés de ficar falando teoria, eu falo um pouquinho, olha a ferramenta. Olha isso aqui, olha a ferramenta. Então, eu coloco vocês muito mais para usar a ferramenta. E ao usar a ferramenta, vocês começam a entender um pouco melhor a teoria, porque vocês aplicam usando ferramenta. Então, por isso que eu vou falar um pouco de ferramentas. Aí eu criei aqui, de propósito, 2 caminhos de ferramenta.
que existem muitas ferramentas de gestão. Quando a gente fala em ferramenta, eu divido sempre na minha cabeça em ferramenta tecnológica e ferramenta não tecnológica. Façam sempre essa divisão. Eu vou usar aqui uma ferramenta não tecnológica. E se vocês, eu tenho um livro de gestão, eu já orientei inclusive alguns TCCs pegando como base esse livro. Tem um livro que fala, que é assim o título dele, se não me engano, as 25 ferramentas de gestão. Aí, quais são as ferramentas de gestão que ele coloca lá? Análise de SWOT, 5W2H, SMART. Então, ele pega um monte de coisa que eu ensino para vocês e coloca nesse livro ferramentas de gestão. Análise de Potter, tem um monte de coisa lá. Então, é um livrinho, se não me engano, é da HSM, não tenho certeza. Depois eu vejo isso. Vou colocar esse livro no link da aula lá no Classroom. E tem as ferramentas tecnológicas, que como eu estou no curso de administração, eu não tenho tempo aqui de dar um curso de ferramentas tecnológicas. Por exemplo, quais são as ferramentas tecnológicas que são usadas em gestão? Em geral, nas empresas. SAP, que é um grande sistema, que quem estiver trabalhando em empresa grande vai ver, vai saber como é que funciona. Tem o SAP, tem Microsoft Project, acho que na construção civil se usa muito um chamado Primavera, alguma coisa assim. Se vocês estão fazendo estágio em alguma empresa e usam alguma ferramenta de gerenciamento de projeto grande, não é gerenciamento de tarefa, certo? São ferramentas tecnológicas para gerenciar o projeto grande todo. O Trello, por exemplo, é uma ferramenta a gente pode usar para gestão de projeto, pode, mas ela é uma ferramenta para gestão de projeto e tarefa. Ela não é uma ferramenta tecnológica de gestão gigante como essas que eu estou colocando para vocês aqui, tá? Que toda empresa grande multinacional usa. Aí vocês podem buscar essas informações. Eu não vou falar dessas ferramentas tecnológicas. Provavelmente na aula de construção civil, que vocês vão ter gerenciamento de projeto, tem também a disciplina, né? Aí lá com o professor vocês vão ser colocados em alguma ferramenta tecnológica, mas aqui cabe a mim passar para vocês os conceitos fundamentais e as aplicações de administração. O detalhamento não tem como você, em 15 aulas, dar um curso de gestão totalmente completo e verticalizando, descendo no detalhe de tudo. Mas eu estou dando a visão geral. Então, a quarta parte são as ferramentas e a última parte da aula, eu vou fazer uma conexão da ferramenta 5W2H com gestão, tá? Veja, tem muita gente que é um excelente gestor e não sabe nem o que é a ferramenta 5W2H. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode testar uma pessoa se ela sabe ou não gestão, se ela não conhece a ferramenta A, B ou C. O cara pode ser um gestor e ele pode usar outra ferramenta. A ferramenta é só uma ferramenta. Eu uso a 5W2H porque eu acho que ela didaticamente, ela é a mais clara para explicar o que é cada coisa que realmente importa em gestão, que é isso que vocês precisam ter. Vocês precisam, o que é que eu quero que vocês saiam daqui hoje, nessa aula de hoje, com clareza. O que é um plano de ação, o que é a 5W2H, e entendendo isso, vocês consigam fazer a gestão, fazer a administração de qualquer coisa só com essas ferramentas. É só isso, professor? Não, a administração é tudo que eu estou dando, é tudo que eu vou dar, é coisa que eu não vou falar aqui, mas eu coloquei aqui, gestão é a 5W2H. Eu botei assim o com acento e eu botei gestão e 5W2H e gestão é a 5W2H. Aí eu vou explicar por que eu estou dizendo que porque vocês vão entender a importância de cada coluna da 5W2H no contexto de gestão. Eu vou fazer isso no final dessa aula aqui de hoje, tá? Então, isso aqui era só uma introdução, né, da aula de hoje. E eu vou começar falando, para vocês resgatarem um pouquinho. Saiu aqui da tela. Resgatar um pouquinho o começo do curso, tá? Eu trouxe aqui. Esse é o. Tá aparecendo aí?
Era para aparecer. Pronto, tá aí. Ó, esse mapa eu mostrei na primeira aula. Observe que isso que está aqui, ó, isso que está aqui é o quadro do professor que eu usei no começo do curso, tá? A organização do curso, o planejamento está todo aqui. Só que eu não vou pegar nisso aqui agora. Eu vou me concentrar. Eu abri esse quadro somente para relembrar a vocês isso aqui. Quando eu dei essa aula, eu acho que num vídeo também do canal do YouTube, eu digo, gente, a vida é uma jornada de A até B. A é quando a gente nasce, B é quando a gente morre. Aí eu vou pegar agora, eu vou sair dessa metáfora, fazer uma metáfora da vida com esse curso aqui. Esse curso aqui, a vida é uma jornada. A vida é uma caminhada. Esse curso aqui de administração começou num determinado momento, num ponto A, e a gente vai chegar no ponto B. O curso é uma microjornada, dentro de outras jornadas que vocês vão fazer. Se para todas as jornadas que vocês forem fazer na vida, vocês definirem com clareza o ponto A e o ponto B, vocês passam a ter um objetivo. E você passa a gerenciar a sua vida, gerenciar a empresa, gerenciar um projeto de uma forma consciente, indo para o ponto B. Não é deixando a vida me levar. A pessoa que não tem o ponto B em determinadas áreas da vida, na vida profissional, na vida financeira, na vida de relacionamento, em tudo. Uma pessoa que não tem o ponto B, ela está deixando a vida levar ela. Certo? Então é tipo assim, aquela frase que eu sempre digo, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tipo assim, o cara acorda todo dia, vai fazer alguma coisa. É o quê? É o que tem que fazer. Aí vai, pega o ônibus, pega o carro, vem para o FAO, entra numa aula, entra na outra, fala com o professor, fala com o outro, enfim. Está simplesmente indo. Mas aqui vocês têm um objetivo claro. Quando vocês entram na universidade, é o quê? Se formar. Esse ponto B ele já está definido na cabeça de vocês, só que muitas vezes vocês não têm clareza, clareza é uma das partes mais importantes da vida e da administração. Clareza é o quê? É eu limpar tudo que não serve, ou pelo menos não serve para mim naquela hora, e escolher o que serve. Isso é clareza. Tipo assim, eu sempre pergunto, na primeira aula, quando eu dava introdução à engenharia, nem pergunto, no primeiro dia de aula, daqui a 5 anos, vocês vão fazer o quê? No dia seguinte a se formar. Causa logo um pânico, né? Olha um logo para a cara do outro, 5 anos, professor. Estou com 18, entrei agora, estou no primeiro dia de aula, você está me perguntando daqui a 5 anos? É isso, não tem clareza no primeiro dia de aula. A clareza vai acontecendo. A gente pode, na vida tem coisas que a gente faz o seguinte, ou a gente conscientemente pensa em ter clareza, ou a gente deixa a clareza aí, alguma luz, eita, pega uma informação aqui, pega outra ali. Tudo na vida você pode fazer inconscientemente ou conscientemente. Normalmente, a maior parte das coisas da minha vida, até eu aprender gestão direito, eu fazia tudo inconscientemente. Quando eu comecei a aprender técnicas, estudar, ler livro, fazer curso, eu disse, não, agora isso aqui é consciente. E a partir do momento que é consciente, que eu faço um planejamento consciente, que eu tenho clareza, porque eu parei para dizer assim, daqui a 3 anos eu quero isso. Ou seja, se daqui a 3 anos eu quero isso, eu defini um ponto B para daqui a 3 anos, o que vier, que não for esse caminho, o que é que eu vou fazer? Eu não vou pegar.
Né? O Jerônimo Temel, que é um coaching de produtividade, que eu sempre sigo ele tem um exemplo, que o exemplo para mim é maravilhoso. É o exemplo do quebra-cabeça. Ele diz o seguinte, você compra um quebra-cabeça, 1.000 peças, 500 peças, o que for. Se eu pegar e der um quebra-cabeça para você, você vai fazer o que para montar? Você vai ter uma estratégia. O que é que acontece se eu tirar a tampa? Eu lhe dou o quebra-cabeça e tiro a tampa. Ferrei com você. Por quê? Porque você não sabe para onde vai. E aí, quando a vida é um quebra-cabeça, que tem um saco com um monte de peça, todo dia você tira uma peça desse saco para montar a fotografia do quebra-cabeça que você quer para a sua vida. Se eu tiro a imagem, se eu tiro a caixa, você ou vai demorar mais, porque você não sabe. Você falou aí que eu vou separar por cor, eu vou separar, tem a sua estratégia de montar. Você tem uma estratégia para montar, que você já disse aí. Só que essa estratégia vai ser montada melhor se você tiver a caixa. Porque você vai olhar a tampa, peraí, essas pecinhas azul aqui, elas são aqui, já separa ali, essa parte são aqui, e tem gente que começa a montar pelo contorno, tem gente que prefere pelo meio, e aí vai. Aí cada um tem uma estratégia de montar. Mas qual é o principal? Ter a fotografia. Aí, pegue essa análise, pegue essa comparação que eu estou fazendo, qual é a fotografia do quebra-cabeça da sua vida? Eu quero daqui a 3 anos estar onde? Existem estratégias que eu não vou tratar aqui com vocês, que são coisas assim bem... de estratégia de visualização. Se alguém aqui já leu o livro Milagre da Manhã, alguém já leu o livro Milagre da Manhã? Pronto, Milagre da Manhã é um livro que tem lá 6 passos de coisas que você tem que fazer na primeira hora do dia. Uma das coisas que ele orienta que você faça é fechar os olhos e pensar no seu objetivo, fechar os olhos e você visualizar. Visualizar assim, fazer a fotografia do quebra-cabeça da vida na mente, todo dia. Eu quero aquilo, eu quero uma coisa, Então eu fecho os olhos no passo da visualização e penso na fotografia. A partir do momento que você visualiza o que você quer, fica mais fácil de você, não, eu sei para onde eu estou indo. Então tem lá 6 passos, eu não vou falar sobre isso aqui, quem quiser pega lá, vai no YouTube, resumo do livro Milagre da Manhã, o audiolivro, pega aqui, um dos passos é a visualização, mas não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é falar para vocês o seguinte, esses passos aqui são passos fundamentais para você estar aqui, eu quero ir para cá. Primeiro é clareza, acabei de explicar. Clareza. O segundo é qual é o caminho. Qual é o caminho? É o quê? É o planejamento estratégico. Por quê? Quantos caminhos tem ali? Infinitos. Eu posso chegar aqui. Aqui tem 3. O perfeitinho é por aqui. Tem esse aqui. E ainda tem todos esses que eu até mostrei em uma das aulas, né? Todos esses aqui. Cadê eles? Cada um aqui pode escolher um desses aqui e vai dizer assim, rapaz, pode pensar nos objetivos que você já tiveram, no ponto B que vocês chegaram, aí é o que eu digo até na aula, né? Tem gente que sofre pouco, do ponto A ao ponto B. É assim. Tem gente que se ferra todo em algum momento, mas chega lá, né? Vai chegar no ponto B. Então, cada um de vocês aqui, tipo no curso de engenharia, para pegar esse exemplo, ou nessa disciplina, vai fazer um caminho. Tem gente fazendo um caminho mais próximo do caminho perfeitinho, né? Porque o perfeitinho ninguém vai fazer. E tem gente fazendo esse, aqui o laranja, tem gente fazendo vermelho, tem gente que já desistiu. Então, ou seja, teve gente que começou e não chegou. E a vida é assim. Tem gente que não vai chegar. Tem que definir o objetivo. Por quê? Para chegar tem isso aqui. Clareza. Onde é que eu estou indo? O planejamento
do caminho, tem a caminhada. A caminhada é o quê? É a jornada. É o quê? Fazer o caminho. Não é acordar e ficar planejando, não. É ter o caminho e andar em cima dele. Andar em cima dele é o quê? Ação. Por isso que o nome é plano de ação. Que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É só caminhar? Não. É ter constância. Constância na caminhada é o quê? Não parar. Quando eu falo não parar, é a gente pensando num prazo maior, tá aqui, precisou dar uma paradinha aqui para ir fazer outra coisa. Vai lá, para, depois volta. Constância na caminhada, se tiver mais de um caminho a seguir, né? Constância. A constância é uma parte, assim, fundamental, que a pessoa precisa ser determinada e não desistir. Tem agora foi o Jerônimo, agora tem o Eslan de La Nogara, não sei se vocês conhecem, Reservatório de Dopamina. Quem conhece aqui, faz parte da comunidade dele? Estou lá também. Então tem uma aula dele, você já assistiu a aula Trivialidade da Excelência? Tem várias aulas que são muito foda. Essa aula Trivialidade da Excelência é uma aula, as aulas dele são todas sempre de 30 minutos. Essa aula, ele disse, para resumir em 1 minuto, é o seguinte, ele diz que a média das pessoas, a média, é tão baixa que a excelência é trivial. É só fazer. É só ter constância. Não ficar se julgando o tempo todo, eita, eu estou melhor, eu estou pior, aquele está melhor, esse é melhor, Faz. Porque a média é baixa, infelizmente. A média de pessoas que têm clareza, faz um plano e caminha sobre ele e tem constância, é baixa. É só fazer. Porque aí, essas coisas todas vêm o que? A conquista. Conquista de quê? Do objetivo. Então, isso aqui é um resumo de tudo que a gente vê em administração. Então, tem coisas aqui que eu falo para vocês. Qual é a sua aspiração? Eu no começo do ano, né? No final do ano passado. Pessoal, qual é o objetivo? Qual é a minha busca com vocês? Clareza. É para que vocês tenham um pouco mais de clareza em relação ao que é da vida. Existem várias outras ferramentas que ajudam na clareza. Aí eu entro o quê? Pessoal, vocês definiram o objetivo principal e o prazo. Para que eu digo isso? Caminho. É o quê? O plano. Quem fez a prova, quem fez o plano de ação, tem um plano. Para quê? Caminhar. Então, quem já fez o plano de ação, pode estar caminhando ou não. Pode caminhar daqui a pouco, pode caminhar só daqui a 3 anos, mas é a caminhada. E tem que ter a consistência. Para ter consistência, tem várias coisas que são necessárias. Foco, dizer não, fazer um monte de coisa para poder... Olha, que eu estou colocando isso aqui muito para o lado pessoal, mas esse caminhozinho vale para uma empresa, viu? A administração da empresa. Objetivo, missão, visão, valores, para onde é que a empresa está indo, a gestão de tudo é o quê? É para uma conquista. A conquista é o quê? É a meta. É a meta. E uma coisa que vocês, assim, que é também uma reflexão minha recente, que ao invés de focar, a gente pensa muito em meta, né? Define logo as metas no começo do ano. Não, porque eu vou ficar com percentual de gordura 6%, porque eu vou ter não sei quanto na conta, porque eu vou conseguir não sei quantas coisas. Aí coloca meta. Meta só ajuda a você ter um ponto B. Não é suficiente. Sabe o que é mais importante do que meta? Quem pode me ajudar? O que é mais importante do que ter a meta? Oi? O plano de ação. O plano de ação vai levar você para a meta. A consistência, mas isso tudo. O que mais? Motivação. Tudo faz sentido, mas tem uma coisa que muda o jogo, sabe o que é? Hábito.
ao invés de vocês peguem as metas que vocês colocaram no começo do ano, que todo mundo colocou, né? Uma metinha. Alguém já deixou para fazer outra no ano que vem, porque a de janeiro já se lascou. Alguém já fez isso. Sabe o que vocês fazem? Faz uma lista assim, olha para cada meta que você definiu e pensa assim, quais são os 3 hábitos que eu posso treinar que vão me levar para essa meta. Ao invés de pensar na meta, pensa no hábito. Porque o hábito leva para a meta. Você corre, não corre? Que eu passei por você, não corri, depois você passou de mim? Como é que você consegue? Tem um hábito? Tem meta que você quer correr? Ela tem a meta. Quando eu não, às vezes eu faço coisas que vão me ajudar. Por exemplo, eu tenho que acordar cedo. Por mais que eu não vá treinar, eu tento acordar cedo. Uhum. Exatamente. Veja, isso que a Giovana está falando, né? Esse hábito de acordar cedo é um hábito que eu também coloquei para minha vida em 2017, 2018, depois que eu fiz curso de produtividade e tal, que é acordar cedo. Então, acordo cedo, durmo cedo, em geral. Isso é um hábito. E um hábito, tipo assim, depois que um hábito já virou um hábito, passa a ser comportamento, não é mais hábito, é comportamento. Eu naturalmente já acordo cedo, já corro, já leio meus livros de manhã cedo. Eu já tenho uma série de coisas que já são hábitos que me levam para onde eu quero ir. Mas isso eu separo. Não, isso aqui já é comportamento. Eu estou sempre escolhendo qual é o hábito novo que eu não tenho, que me leva para a meta, porque é esse o hábito que eu vou treinar esse ano. Certo? Porque a gente tem um conjunto de coisas que a gente tem. Quando eu boto vocês para pensarem no começo do ano, vou criar ainda essa coluna ainda naquela tabela. Experiência, conhecimento e habilidade. O que é que você tem? O que é que vocês têm? Né? Em relação ali é o quê? Um autoconhecimento, para ter um pouco mais de clareza sobre você mesmo. Quais são os hábitos que vocês têm? Façam uma lista para você mesmo, não é para mim não. Quais são os hábitos que você já tem? Feito isso, vocês, isso aqui, beleza, isso aqui já é comportamento, eu não preciso mais, eu já faço. Quais são aí, só que ao invés de sair fazendo, não, eu vou acordar cedo. Veja, acordar cedo, você só precisa acordar cedo se tiver alguma meta sua que esse hábito vai te ajudar para aquilo. E não é acordar cedo, porque acordar cedo o mais interessante é ter clareza na definição dos hábitos que eu quero ter, que eu preciso ter para eu atingir aquela meta. Vou pegar eu dei uma aula aqui sobre a parte financeira, né? Mostrei lá um vídeo do Raul Sena, acho que foi a primeira aula desse ano. Veja, para você fazer aquilo tudo que ele falou, tem alguns hábitos que são elementares. Parar de gastar, ganhar mais, investir. Eu quero ter 200 mil na conta, ou 1 milhão, ou 2 milhões. Bota lá, bota na parede em casa assim. Preciso ter 200 mil na conta. A meta está clara. Do lado da meta, ou você tira a meta e você bota assim: parar de gastar, ganhar mais e investir. Aumentar a receita e investir. É mais importante o 200 mil ou esses 3 hábitos? É só fazer o caminho. O hábito. O hábito leva ao resultado. Hábito vira comportamento, daqui a pouco você está atingindo suas metas. Tipo assim, virou um hábito atingir meta. Virou um hábito administrar. Então, quando você transforma coisas boas em hábito, é só andar. É só seguir o caminho, né? Mas essa foi uma parte assim, um pouquinho mais introdutória, sei que acho que me estendi um pouquinho, mas eu vou aqui no plano de ação. Observe que tudo que vocês fizeram desde a primeira aula importa para essa parte que a gente está aqui. Tá? Ou seja, quem estiver acompanhando e seguindo,
quando chegar, vai pegar a aula de hoje, vai conseguir fazer alguma coisa já com a aula de hoje, em termos de atividade. Quando eu for dar OKR e KPI, que são os indicadores, vai conseguir fazer em cima do próprio planejamento. Eu não estou mostrando para vocês o planejamento de uma empresa qualquer, não. Estou orientando vocês a fazerem um planejamento, estou dando uma teoria, KPI e OKR, e vocês vão aplicar o planejamento de vocês. Tá? Então, vou seguir aqui, eu vou sentar aqui um pouquinho para puxar aqui a tabela, né? A tabelinha que é o plano de ação, para eu cair na 5W2H aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó. Eu gosto muito de mostrar assim, as coisas que os meus ex-alunos fizeram, né? Porque o Jonathan, já mostrei o caso dele, né? Ele fez aqui, ó, definiu o objetivo SMART. Ele tinha, uma das coisas que o Jonathan tinha era muita clareza em relação ao objetivo, facilitou, tá? Então, eu já passei um pouco desse vídeo dele aqui, desse quadro do meio dele, mas olha o que ele fez aqui. Isso aqui é um plano de ação, tá? Então, ele colocou, na verdade, tem uma coisa aqui que ele podia ter feito melhor. Eu deixei isso observado no quadro dele na época. Todo plano de ação, eu não começo assim, TCC, publicação e seleção. Eu faço o quê? Começa o plano de ação, a primeira frase é um verbo. É o quê? Fazer o TCC na área de concentração, e não o TCC na área de concentração. Publicar artigos é um verbo, e normalmente um verbo forte. Não é um verbo refletir, estudar ou planejar. Não que esses verbos não sejam importantes, mas precisam ser verbos que remetam à ação. E você, quando olha o que você escreveu, você entende e sabe exatamente o que você tem que fazer. Porque imagina, eu tenho que estudar administração. É vago. Né? Então, a gente deixa a ação, procura deixar a ação o mais clara possível, o menos vaga possível, o mais smart possível, né? Aí ele botou aqui, ó, veja que ele colocou fases, né? Ele definiu em fases, e ele colocou aqui as ações. Na verdade, o plano de ação dele é esse que está aqui, ó, que normalmente é o plano de ação de quase todo mundo que vai fazer um TCC, né? Definir o tema, fazer, veja, poderia ser as frases que estão aí, definir o tema, fazer uma pesquisa bibliográfica, construir o plano de TCC, fazer a revisão do TCC, defender o plano. Então, ele botou as etapas aqui, tá? Só que essas etapas aqui ele colocou nesse formato. Quem sabe que formato é esse? Diagrama de Gantt. Exatamente. O diagrama de Gantt é uma simplificação, na verdade é uma outra ferramenta. Então, aquilo que eu falei, ó, a administração tem várias ferramentas. Chega no ChatGPT mais tarde e diz assim, ó, quais são as ferramentas principais de administração? Ele vai colocar lá um monte de ferramentas. Aí você pergunta, mas só essas? E essa não é não? E aí ele vai aprendendo com ele lá, que ele vai soltando as coisas. Diagrama de Gantt é outra ferramenta. Só que diagrama de Gantt é uma ferramenta que é ação e tempo. Ação e prazo. Ação e prazo, somente. Tem aqui no diagrama de Gantt quem vai fazer a atividade? Não. Mas observe que ele fez, durante a disciplina, o plano de TCC dele, praticamente. Terminou assim, tá? Ele fez o diagrama de Gantt, ó. Isso aqui, eu não sei se ele já defendeu, se já se formou, enfim, já deve ter defendido esse formato, porque tem uns 3 anos já. Ó, aqui, isso aqui é o quê? Isso é o plano, o TCC, que foi feito na disciplina. Claro, o detalhe ele tratou com o orientador dele, mas a estruturação todinha do plano foi aqui. Clareza, caminho, caminhada, consistência, defendeu. Aqui, ó. Aqui, publicar artigo. Aqui era outra coisa dele. Aqui, veja que é outro projeto, tá? Eu vou falar de projeto, tarefa, daqui a pouco. Ó, aqui é o quê? Publicar artigo. Veja que publicar artigo é escolher a leitura das instruções de periódico. Tá aqui, ó. Tem os prazos. Tem diagrama de Gantt. Ação, prazo. Mas por que eu estou falando de diagrama de Gantt?
Se eu não disse que a aula de hoje ia entrar ele, eu disse que ia entrar o 5W2H. É para vocês entenderem mais de uma ferramenta de gestão na mesma aula. Ó, aqui é a 5W2H. Quem quiser, o detalhe, eu vou ser bem objetivo na aula, mas quem quiser, esse link aqui, ó, eu peguei, se vocês digitarem aqui, faz como eu faço aqui, ó, normalmente. 5W2H. O que é que vai aparecer aqui, ó? O primeiro site que apareceu foi o Sebrae de Santa Catarina. Aí eu entrei nele, tá aqui. O que é plano de ação, a aula, o que é a ferramenta 5W2H, quais são os elementos do 5W2H, onde aplicar, como utilizar na empresa, como preencher, e essa imagem aqui, que é a imagem que eu trouxe para lá e que eu vou explicar aqui, e que também, para facilitar um pouquinho a minha vida aqui, eu vou colocar, e a de vocês também, né? Eu vou colocar aqui nesse link, agora logo, né? Aqui, ó, a disciplina de administração, atividades. Opa, essa já é a do próximo semestre aqui. Aqui é essa, ó. Então aqui, o caminho todo do curso, né? Ó, tá vendo que tinha um ponto A, tinha um ponto B, tem a organização, tem uma jornada, tem um monte de coisa aqui que essa disciplina, ela está sendo feita para servir como exemplo de administração para vocês. A prática é aqui, no curso. Aí aqui tem, ó, o caminho, né? Aí aqui, ó, indicadores OKR, que é a próxima aula, clareza em relação ao plano de ação, que é essa aula daqui. Eu vou botar aqui, ó, editar. Então, eu vou pegar esse link para a gente não se perder depois, né? Ó, vou pegar esse link do Sebrae aqui, cadê ele? Esse aqui, né? Observe que fazendo isso aqui, ganha tempo, nós ganhamos tempo, né? Eu e vocês. Vocês vão precisar me perguntar, professor, aquele site do Sebrae? Não, eu já botei aqui, tá? Salvei aqui, ele já está aqui. Se eu for mostrar alguma outra coisa, eu vou colocando o link aqui, e aí assim a coisa fica organizada, né? Vamos voltar para lá para a gente não perder o foco. Aqui, 5W2H. Aí eu vou voltar para o quadro do milho, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu estou seguindo aqui o caminho certo, planejado, né? Plano de ação. Sim, antes de entrar nesse detalhe aqui, eu vou fazer uma divisão disso aqui. Sonho, projeto, objetivo e tarefa. Trabalho e tarefa. É muito comum, por exemplo, a gente se confundir a administração, a disciplina de administração, com, por exemplo, um curso de gestão de projeto. Vocês vão procurar aí, de repente vocês ficam em dúvida assim, não, eu tenho interesse em fazer um mestrado em administração, ou um MBA. A administração é uma coisa. Ah, eu quero fazer um MBA em gestão de projeto. Ou um curso em gestão de projeto. Administração é administração, gestão de projeto é outra coisa. Para entender o que é gestão de projeto, precisa primeiro entender o que é um projeto. É diferente. Mas um projeto, lembra que nas primeiras aulas eu falei que você pode administrar uma empresa, que pode ser um CNPJ, pode administrar uma ONG, você pode, são os caminhos que eu tinha colocado no início, que está aqui no quadro. Uma empresa pública, privada ou uma ONG, se você for trabalhar numa empresa. Ou você pode gerir uma empresa privada, pública ou uma ONG. A administração de empresas, que em tese é o curso que eu tenho que dar para vocês. A administração de empresa, para vocês pegarem a base, para quando chegar na empresa entender a administração. Nessa matéria aqui eu faço um mix de administração, com gestão de projeto, com quase tudo que importa para você gerir alguma coisa. Então, veja, um objetivo, ele é o sonho, né? É o que estou chamando aqui de sonho. Qual é o sonho? É o ponto B. Para eu ir para o ponto B, eu posso definir um projeto só, e esse projeto eu trato como um projeto que me leva ao ponto B. É um projeto. Mas eu posso, a depender do objetivo, eu posso dividir em 3, 4, 5 projetos que precisam ser executados para aquele objetivo ser atingido.
Observe que tem uma diferença entre objetivo e projetos. Vou tentar pegar um exemplo aqui. Este laboratório aqui, né? O objetivo inicial dele era o quê? Construir um laboratório. Só que quantos projetos já foram executados aqui para gerar esse resultado? Pelo menos uns 100. Eu coordenei uns 20. Ou seja, eu precisei gerir 20 projetos, estou gerindo agora 5. Isso que eu faço nos projetos Petrobras é o quê? Gestão de projeto. É administração de empresa? Não. É o quê? Gestão de projeto. Então eu vou dar uns exemplos, inclusive quando eu chegar em OKR e KPI, uma das aulas, acho que a aula 12, vai ser dada pelo Léo Lira, que trabalhava na Ambev, veio para trabalhar comigo, e ele vai falar sobre o esquema de OKR e KPI que a gente está montando para gerenciar o projeto. Ele vai mostrar a prática de gestão de projeto dentro dos projetos que eu coordeno e ele trabalha. Acho que é a aula 13, 12 ou 13, está lá no mapa. Mas aí, qual é a relação? Veja, um plano de ação. Um plano de ação é um conjunto de ações, certo? Você pode transformar cada ação do seu plano de ação num projeto e construir um projeto para executar aquela ação. Mas você pode pegar 3 ações e dizer isso aqui é um projeto. Eu vou dar um exemplo, pegando a questão de vida pessoal. Eu sempre falo, né? Saúde, trabalho, saúde, vida profissional e relacionamento, família. Essas 3 coisas, em geral, a gente precisa cuidar delas ao longo da vida. São 3 projetos. A vida profissional de cada um de vocês tem quantos projetos? Eu sei. Então, fazendo curso de engenharia. Tem gente que eu sei que faz curso de engenharia, está fazendo estágio e faz outras coisas. Então, só que vocês talvez não percebam e não construam isso na cabeça de vocês como um projeto. Quando a gente tem clareza do objetivo e a gente tem um plano de ação e a gente diz, não, eu vou transformar isso aqui em uma atividade, que eu vou transformar isso aqui num projeto porque tem várias subações. Para a gente definir uma coisa como um projeto, isso é muito importante porque gera muita confusão para um gestor. Gera para mim. Até hoje eu tenho muita dificuldade quando eu estou... Peraí, isso é um projeto, isso é uma tarefa. Né? Então, porque a gente não precisa, se a gente for detalhar demais, tarefa, subtarefa, não sei o que, vai ficar impossível de você gerenciar. Por exemplo, eu estou aqui com o meu copinho de água. Beber água faz parte de um projeto meu. Qual é o projeto? Saúde. Eu tenho uma planilha que tem lá beber água. Não tem, né, velho? Não pode, não vou botar isso no treino, vou. Mas eu anoto. E eu conscientemente bebo essas águas todas durante o dia. Mas veja, é uma tarefa. É o que nos sistemas tem o quê? É uma task. É uma tarefa. A gente não vai, tipo assim, eu tenho um objetivo, tem que ter muito cuidado com o que é que eu vou realmente gerenciar, o que é que eu vou anotar, o que é que eu vou colocar no sistema, porque senão você vai ficar doido, né? Peraí, agora eu estou andando para cá, estou dando uma aula. Então, a gente faz uma gestão, né? A gestão tem isso, que é a questão de equilibrar. O que é um projeto, o que é que eu anoto. Então, só que isso requer pensar, para você agrupar coisas em projeto. Eu vou dar eu não sei se eu fui muito claro aqui, mas vocês só vão passar a ter essa habilidade, isso é uma habilidade de olhar para um conjunto de ações e dizer assim, eita, isso aqui é um projeto. Agrupar. Tem uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal que eu faço mentoria, vamos dizer assim, em produtividade, eu sempre falo o seguinte, também aprendi isso com o Jerônimo, que é uma técnicazinha que eu vou orientar vocês a fazer, quem quiser fazer, pode fazer e deve fazer. Tem gente que está trabalhando comigo que está fazendo. É o quê? É uma técnicazinha chamada DRD. Descarrega, reúne e distribui. Tipo assim, você vai passar uma semana
descarregando. Tipo assim, todas as atividades que você faz, você anota. Vai anotando. Se quiser anotar, tomar água, fui correr, fui andar, dormi, namorei, comi. Pode anotar tudo que está fazendo no dia. Faz isso durante 15 dias. Nesses 15 dias, você não se preocupa em agrupar. Você procura somente colocar elas no papel. Escrever. Daqui a pouco você vai estar com uma lista gigante. Fez uma coisa, anota. Pensou, fez a nota, fez a nota. Isso é o que chama de descarregar. Bota tudo que você faz. Depois disso, você reúne. Reunir é o quê? Agrupar. Quando vocês forem agrupar, isso que ela fez quando eu perguntei para aqui, tomar água é um projeto de quê? Para mim, ela disse, de saúde. Correr é um projeto de quê? De saúde. Eu tenho na minha cabeça as coisas agrupadas. Isso aqui eu estou fazendo por causa desse projeto. Esse aqui eu estou fazendo por causa desse projeto e esse desse. É como se você estivesse botando uma caixinha. Em toda a ação que você está fazendo, você está botando uma caixinha e você sabe que é daquele guarda-chuva grande que está lá. Voltando para o DRD, descarrega. Aí, quando você for descarregar, a principal coisa é que você vai botando coisa. Quando você vai reunir, tem coisa que você não vai conseguir reunir. Aí, sabe o que é que você faz com essas coisas que você não consegue reunir? Começa a pensar em jogar fora. Não fazer mais, deixa pra lá. Lata do lixo. Porque é um monte de coisa sem objetivo. Quando você começa a anotar, você diz, meu Deus, eu estava fazendo isso tudo. Você já faz uma limpeza. Quando está no descarregar. Quando você reúne, aí eu comecei a fazer isso, aí você faz, reúne e depois você distribui. Quando eu fiz isso, eu comecei a ter clareza. Eu disse, eita, isso aqui é LCCG. Um monte de coisa que eu fazia. Isso aqui era do laboratório. Isso aqui é do projeto tal. Eita, isso aqui é de aula, é da UFAL. Só que isso é da UFAL, isso aqui é aula, é ensino. Eita, mas isso aqui ó, é pesquisa. Isso aqui é extensão. Você sai com as ações que você está fazendo, você sai encaixando tudo em projeto. Você sai de ser um gerenciador de task, de tarefinha, para ser um gerenciador de projeto. Eita, esse projeto aqui, eu sei, aí tem técnicas de gerenciamento de projeto, que uma parte das coisas eu estou mostrando aqui para vocês, e eu vou mostrar mais quando o Léo vier para cá, falar para vocês, ele vai dizer, tem um monte de problema no meu projeto, 70 pessoas, que eu tenho que dar aula aqui e gerir 70. Aí eu tenho um time, é confusão todo dia. Final de semana, confusão, briga, é todo dia. Não é paz. Gestão de projeto, de empresa, não é paz. É o cacete come. Entendeu? É áudio. Eu tenho até medo que vaze um áudio meu qualquer hora dessa aqui, porque assim a gente briga. Não é leveza, não. O cacete come no meio do projeto. Por quê? Porque para ir para o objetivo. A gente tem que ir. Então tem erro. Então é um processo que é o quê? Gestão de projeto. Task, projeto, objetivo. Qual é o sonho? O sonho, o objetivo, no caso de uma empresa, o sonho está onde? Na visão. Visão da empresa. Você vai ter missão, visão e valores. Qualquer empresa que se preze tem um plano estratégico e tem missão, visão e valores. Eu quero saber qual é o objetivo dessa empresa. Visão. Está lá o objetivo. Para atingir aquela visão, que é o sonho, tem um conjunto de projetos. E o que as pessoas fazem todo dia é realizar task, tarefinha. E se tem um gestor de projeto, o gestor de projeto faz o quê? Coleta as tarefinhas e dá sentido a ela. Por quê? Tem gente no meio de um projeto que acorda todo dia e está fazendo a atividade errada. Não definiu a prioridade certa. Aí imagina você com 70 pessoas e tem 10 correndo para lá, assim, imagina. E você aqui. Qual é o objetivo da gestão? Tentar e colocar todo mundo para a mesma visão. Né? Então, tem uma frase, né? Eu converso muito sobre gestão com amigos e tal, gestores também, e tem uma frase que um amigo meu falou que é o seguinte: um gestor, um administrador,
que não consegue imprimir sua visão, ele está no operacional. Sou eu. Muitas coisas da vida. O que é? Eu não era para estar no operacional do projeto que eu estou. Por quê? Qual é meu papel? Vender projeto, gastar tempo externamente. E às vezes eu me pego fazendo relatório. Que beleza, né? Puto. Mas eu faço. Quando precisa. Isso é o quê? Má gestão de quem? Minha. Não estou conseguindo imprimir a minha visão. Então, uma empresa grande, por exemplo, que tem a visão, um gestor, qual é o objetivo? Eu tenho que convencer vocês, vamos supor que aqui fosse uma empresa. Qual é a visão que eu preciso passar para vocês no começo do curso? Aprendam administração, que é a coisa mais importante da vida. Essa é a visão. Para quê? Para eu estar aqui todo dia ensinando vocês, e vocês, quando saírem daqui, estão estudando. Fazendo a disciplina de administração é um projeto. Tem um monte de tarefa. Quem não está fazendo a tarefa, vai aprender mais ou menos. Quem está fazendo tudinho e está indo além, vai aprender mais. É só assim. Só que é isso aqui. Veja que essa visão, né? Essa visão é muito importante. Para vocês, a partir de agora, conseguirem distinguir uma tarefa de um projeto, de um objetivo maior. Para não virar um tarefeiro. A pessoa pode ser tarefeiro, não estou dizendo que está ruim, não. Só que precisa ter clareza que a escolha é essa. Ninguém aqui precisa, aqui não estou formando aqui gente para ser administrador, para ser, não. Pode ser, se quiser. E todo projeto precisa de todo tipo de perfil, inclusive do tarefeiro. Tem gente que é assim, eu não quero saber o ponto B. Seton, qual é a minha atividade? Sua atividade é essa. Tipo assim, o cara pode não estar nem aí para o ponto B, ou ele pode confiar tanto em você, que você diz e ele faz. Ele não quer saber por quê, ele confia em você. E aí, esse cara é o que a gente chama de uma pessoa operacional. Ele vai fazer, não vai questionar. Porque tem dois extremos na gestão. É o cara que o que você disser ele vai fazer, mesmo que você peça uma coisa errada. Olha a merda. É melhor o cara questionar, né? E tem o outro extremo que é o quê? Tudo que você pede para o cara fazer, o cara questiona. Aí o que é que o gestor tem que passar fazendo? Passa a semana explicando o que é para fazer. Se eu gastar uma semana explicando o que é para fazer, naquela semana ninguém faz nada. Sempre gestão é isso. São os excessos. É você ter o equilíbrio de saber mostrar a visão. Algumas pessoas vão enxergar e vão junto com você para lá todo dia. E tem gente que é tarefeiro, né? Não vai chegar ali, vai ser fundamental, vai ser o operacional. É aquilo que é esse diagrama aqui, ó, que eu já mostrei em uma aula, né? Aqui, ó. Estratégico, tático e operacional. A gente precisa de gente que tenha essa visão, essa e essa. Aqui, quem é que está aqui? O que eu chamei de tarefeiro. Botou, o cara vai fazer, botou, vai fazer, botou, vai fazer. Eu já me peguei em vários níveis aqui. E uma grande coisa na gestão, aprende muito se você passar pelas fases todas, entender os processos todos. Porque aí você pode chegar de repente no nível estratégico, ficar só na estratégia, a coisa rodando embaixo, você com gerentes, com bons líderes técnicos aqui, a coisa rodando, e você perguntando, e aí, tudo bem? E assim sobra tempo para fazer mais coisas. Se você gerenciar bem, sobra tempo para fazer mais coisas e ganhar mais dinheiro. Então, essa parte aqui eu queria dar essa visão. Agora a gente vai para essas ferramentas aqui, e eu vou deixar para as ferramentas aqui no final, né? Porque eu vou passar isso aqui agora. Fazer uma trocazinha aqui, e depois eu vou lá, quando eu sentar aqui, eu vou para o Trello, porque aí o Trello é uma ferramenta de gestão. Vocês vão ver que dentro de um card do Trello está o 5W2H inteiro, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma observação, quer dar exemplo?
Fale alto. Sobre operacional. Eu acho que tem situações em que a gente deve se colocar no operacional, porque a gente precisa simplificar. A gestão pessoal. É muito bom ter projetos e pensar no plano B, mas no momento que você, por exemplo, não tem tempo, a sua rotina está cheia, você precisa fazer tarefa, ser tarefeiro, senão você não passa. Então, eu acho que também ser operacional às vezes é necessário para simplificar as coisas, né? Então... Sem dúvida, e veja, da nossa vida nós somos os únicos tarefeiros. Da nossa vida, a gente está no estratégico, no tático e no operacional. Tipo assim, 80% das coisas que eu faço, ninguém faz para mim, não. Eu estou aqui, no operacional. Eu tenho que fazer. Agora, quando aumenta um pouquinho o volume, né, de coisas, você tem que dividir. Quando você não divide, é o quê? Vou pegar um exemplo aqui. Está fazendo curso de graduação, mas entrou também no PEC, na Protec e na EJEC. Dois projetos. O curso de graduação, PEC, Protec e EJEC. Mas seria bom que eu trabalhasse também no LCCV, né? 3. Mas eu tenho que fazer um estágio. Vai falhar. Se não tiver gestão do tempo, organização, produtividade, vai. Não é que necessariamente vai falhar, mas vai fazer algumas coisas imperfeito, abaixo do que poderia. Por quê? O dia se acaba com 24 horas e a gente só consegue trabalhar 8, 10, 12. Alguma coisa você vai estar conscientemente dizendo assim, eu estou fazendo merda aqui. Por quê? Porque eu tenho essa clareza. As coisas que eu estou fazendo, eu sei exatamente onde hoje é onde eu estou errando. Aonde é que eu estou falhando, porque eu estou precisando tomar um pouquinho do controle do processo. E aí, mas é isso aí mesmo. E na empresa, se você pegar, né, eu gosto muito do exemplo pessoal, para você puxar para sair da pessoa física para a pessoa jurídica. Você chega na empresa e aí é um processo muito mais complexo. Tem um amigo meu que trabalha numa empresa de streaming, de tecnologia, e ele disse para mim, eu não acredito que ninguém goste de gerir pessoas. A pessoa diz porque está na função. Porque não é possível que a pessoa goste disso, porque é complexo. Eu digo muito pro meu time, né, assim, meu time tem físico, engenheiro, doutor, né? Eu disse, rapaz, eu disse essa semana. Rapaz, o doutorado em física deve ser difícil, né? Mas não é mais difícil do que gerenciar pessoas. Porque em física é complexo, mas é exato. Matemática é complexo, mas é exato. Gestão de pessoas. Você vai combinar um negócio aqui, a pessoa vai sair dali, não vai fazer. Qual é a equação? Não tem. É difícil. Para você fazer direito, gestão é difícil. Entendeu? E a dificuldade está de que lado? Não é exato. E a gente, como engenheiro, a gente está acostumado com tudo ser exato. E a grande questão que a gente tem em administração é o quê? Veja, eu tenho um sonho, em tese, eu falando assim, parece simples, né? Todos os objetivos do mundo se realizam. Claro que a vida não é assim. Tem coisas que podem acontecer no meio que seu sonho, naquele período, ele foi arrasado por uma catástrofe que aconteceu na sua vida. Mas todo gestor tem que achar que a vida é linear. Mesmo tendo certeza que ela não é. Você sai de casa, não. Isso aqui. Tem um plano de ação, tem a tabela, eu vou seguir para a gente chegar no objetivo. Porque se um gestor não fizer isso, quem é que vai fazer? Dá alguma linearidade, alguma lógica, algum sentido num processo que não é tão exato, que é a vida. Aí vindo para cá, para a tabela, 5W2H. É o quê? What, why, where, who, when, são os 5W. How e how much. Em tese, simplificando, toda ação é o quê?
é o que eu vou fazer. Essa é a primeira coluna aqui, o que será feito. Ó, o que será feito, qual o seu objetivo, o que. Ou seja, tudo que vocês quiserem fazer na vida, que quiserem dar uma cara de projeto, começa logo montando a tabela 5W2H. Tá? Se não tiver feito o plano estratégico, vocês já fizeram matriz de SWOT, fizeram cruzamento, geraram ações e agora estão colocando no formato de tabela. Por quê? É uma tabela que é o exemplo que eu disse aqui. Tem gente que vai perguntar a você, tem gente numa empresa que só vai fazer se ela souber por quê, viu? Tem gente que é extremamente irracional. E você tem que prestar atenção na pessoa e entender, rapaz, será que ela vai fazer? Você está dizendo, vamos fazer isso, a pessoa já faz. Você já sente, às vezes, na expressão que a pessoa não vai fazer. Aí você pergunta, quer saber por que a gente precisa fazer? Se você achar que a maior parte das pessoas só precisam que estão ali, precisam saber por que, você explica logo. Olha, a gente vai fazer isso por causa disso. Então, aí o porquê, observe que a tabela 5W2H ela é completa. Você não precisa levar ela para toda reunião. Mas você precisa ter ela na sua cabeça. Porque vai ter tabela que o cara só quer saber, você só vai precisar discutir quanto custa. Tá? Por exemplo, vai discutir com o financeiro. Eu já trabalhei em lugar que tinha um monte de ação para fazer e toda vez que eu ia para o financeiro, o cara ficava me perguntando tudo por que eu estava fazendo. Não era da conta dele. Entendeu? Você vai para o departamento financeiro, não, amigo, não é da sua conta. Eu não dizia desse jeito, né? Tentava. Mas é o quê? O financeiro, eu preciso desse dinheiro para executar uma ação. Aí a pessoa começa. Não, essa ação por quê? Já falou com o chefe, já falou com o diretor, já falou com não sei quem. Pô. Aí vai atrasar o projeto, ela vai atrasar o projeto. Então, veja que para um gestor é preciso ele ter clareza que a tabela existe, você guarda e leva ela para algumas reuniões. Tá, leva a tua mão. Professor, eu não precisa entender o porquê para analisar o retorno do investimento que eu queria fazer. A gente está em que fase? A gente está em fase de planejamento ou a gente já planejou a empresa e a gente está agora em execução? A pergunta é excelente. Só que em que fase eu estou? Eu estou na fase de planejamento, porque no planejamento, inclusive no planejamento econômico, da viabilidade técnica e econômica do projeto, que é a aula que eu vou dar na sequência dessa, a gente já combinou que, olha, esse projeto é viável tecnicamente. Ele pode fazer e ele deve fazer, às vezes, uma empresa muito pequena, tem 2 pessoas, o cara, não, vale a pena. Aí o que acontece? Vocês estão executando e planejando na mesma hora. Faz sentido ele perguntar. Se for assim, planeja, executa, faz sentido. Mas, uma vez as coisas planejadas, definidas no plano de ação da empresa, o plano de ação da empresa, inclusive plano de ação de empresa grande, nessa coluna aqui, tem todos os projetos, vocês podem pegar, Braskem, Petrobras, em algum lugar tem, Ambev, em algum lugar tem, você pode não ter acesso, mas em algum lugar tem as ações que vão ser executadas esse ano e quanto é que custa cada ação daquela. Eu já estou aqui na coluna How Much. Isso é definido num planejamento estratégico, um Estado tem isso, enfim. O que vai ser feito e quanto vai custar. Por quê? Imagina que você bota, o setor tal, ou a unidade de Alagoas vai ter que fazer esse projeto. Pega aí, sei lá, Braskem. Tem um orçamento lá grande, tem uma parte que é investimento em Alagoas. E algum projeto que tem que ser executado aqui. Que vai ser cobrado do CEO daqui, né? Numa reunião maior, alguém vai chegar para o CEO, aquele projeto, não, faltou dinheiro. Não, mas tinha aqui, estava orçado. Entenda que quando você está gerindo alguma coisa, que você vai pedir para alguém fazer alguma coisa, essa tabela tem que estar toda completa. Porque senão você vai mandar alguém fazer alguma coisa e não vai ter dinheiro para fazer. Vai fazer como? Já fiz isso. Às vezes eu digo, vamos fazer isso no projeto, esse projeto Petrobras que eu coordeno. Vamos fazer isso. Aí eles fazem, não tem dinheiro não para isso. Eita, então vamos ver da onde é que a gente vai ver esse dinheiro. Tem que reconversar com o cliente, da onde vai vir esse dinheiro?
toda ação, veja, eu sempre falo, né? Dinheiro importa, viu? Ah, não trabalho por dinheiro, trabalho. Numa empresa, dinheiro importa. Ah, é uma ONG, dinheiro importa. Ah, é uma igreja. 5W2H, quanto vai custar a ação? É uma ação eminentemente de caridade. Toda ação de caridade começa com uma rifa. Começa pedindo dinheiro ao povo. Para ter o dinheiro para executar a ação. Então, essa parte aqui, veja. Tanto no macro, numa empresa grande, o exemplo que eu já dei aqui, quanto nas ações da vida pessoal. A saúde, eu tenho aqui o meu projeto de tomar água, né? Tem um cara que faz uma planilha para mim de corrida. Eu pago. Tem academia para fazer. Eu também pago. Precisa ter dinheiro? Precisa. Posso fazer barato? Posso. Como? Correr sem a planilha. Na rua. Malha na praia. Não vai para academia. Usa as máquinas que tem lá. Você tem coisas que você pode executar sem dinheiro, mas quando você tem dinheiro, melhora. Pode melhorar, né? Então, todo plano de ação, normalmente os planos de ações que vocês fazem na disciplina, aí vai ter o custo lá zero, porque é muita coisa pessoal, mas nunca o custo é zero, viu? Por quê? No mínimo, mesmo que seja somente você que vai fazer, você está gastando seu precioso tempo e a sua hora vale. Você pode, em tese, transformar quanto vale a sua hora e botar, eu vou gastar tantas horas nessa ação, e se a minha hora vale tanto, essa ação custou tanto. Aí você tem essa tabela montada. Eu já falei do quanto, já falei do porquê, onde será feito, onde será feita a atividade. Faz sentido em alguns casos, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui da nossa aula. Onde será a aula? Ou é nesta sala, ou se fosse online, ela pode ser remota. Sempre alguns alunos perguntam, professor, a aula hoje vai ser online ou vai ser remota? Ou seja, onde o local, eu tenho que dizer onde é que vai ser, né? No caso, por exemplo, de uma empresa grande, essa ação importa muito também, porque onde, numa empresa grande, tem filiais no Brasil inteiro, tem em cidades pequenas e tal, e quando se tem um planejamento grande, se tem que saber aonde será feito. Em todas as unidades, essa atividade vai ter que ser feita. Ou essa atividade é uma atividade para ser feita na sede. Tá? Então, onde importa, né, em alguns casos. Por quem será feito, é um dos erros que eu mais cometi. Em reuniões, chama todo mundo, acho que está todo mundo trabalhando proativamente naquela direção. A frase que vocês devem evitar: a gente tem que fazer isso. Sabe por quê? A gente não existe. O que é que existe? Você, a pessoa. O idem tem que fazer isso. Então, a atividade é do fulaninho. Sabe por quê? A gente tem que fazer isso. Na próxima aula, na próxima reunião a gente conversa. E aí, pessoal? Fizeram? Quem era para fazer? Toda ação que for discutida numa reunião, isso tem que ser feito. Aí alguém pergunta, quem é que vai fazer? Meu gerente é craque nisso. Tem um que ele sabe exatamente. Alguém está ali falando, não, porque tem que fazer isso, aí ele pergunta logo quem vai fazer, ele já está anotando. Né? Quem vai fazer? Essa atividade ficou para o fulaninho. Porque na próxima reunião, ao invés de perguntar quem fez, o idem fez. Aí ele vai ter que dar uma desculpa. E quando você está fazendo gestão, você tem que empurrar as pessoas para darem a desculpa se ela não tiver feito. Não é para dizer assim, não, tá tudo bem, não. Você não fez uma atividade que estava comprometida com um grupo. Quero botar de modo avião ali mesmo. Rapaz, eu falei dele, ó. Meu gerente, o Fábio. Rapaz, eu vou ter que recusar aqui, Rapaz, se pensei nele agora, a pessoa. Acabei de recusar. Oi? Rapaz, Meu Deus do céu.
Aí, onde, porque eu já falei, o who é muito importante também, quando não existe atividade sem prazo, certo? Qual é primeira coisa que eu falo, qual é o seu objetivo, qual é o prazo? É lá do Smartzinho, o T, né? O tempo. Se eu disser assim, o idem tem que fazer essa atividade. Beleza, já para casa. Semana que vem eu pergunto. Por quê? Ele não tinha prazo? Não tinha prazo é quando? Quando ele quiser. Ou seja, tem que... Quando você quer fazer, quer realizar, quer fazer acontecer, por quê, onde, quem, quando, como será feito. Como será feito é uma das coisas mais importantes, principalmente para um engenheiro civil. Por que para o engenheiro civil? Porque o engenheiro civil trabalha com uma mão de obra que não tem tanta qualificação. Se a gente trabalha num grupo de elite, de gestão, o cara, ele sabe, todo mundo sabe o que vai fazer, sabe como fazer, essa coluna aqui, ela é desprezível, praticamente. Porque as pessoas já sabem o que tem que fazer. Como tem que fazer. O que é uma coisa. Aí você vai e passa uma atividade para alguém e a pessoa tem vergonha de dizer a você que não sabe fazer. Para você garantir, se você tiver dúvida que se a pessoa sabe ou não, a pessoa que vai fazer a atividade para você, o que é que você tem que fazer? Explique direito como. Como tem que ser feito. A atividade X. Vou pegar um exemplo aqui. Uma das atividades que o Jonathan colocou aqui. Publicar um artigo em revista internacional. Se eu pedir aqui para vocês fazerem isso, vocês vão saber como? Alguns talvez sim, outros não. Por quê? Então, tem um procedimento. Para saber como, tem que conversar com quem é mais experiente, com quem já fez. E aí é um processo que pode demorar mais. Se alguém pedir uma atividade para vocês, isso acontece muito no meu projeto. Se alguém pedir uma atividade para vocês, se vocês pedirem uma atividade para alguém e a pessoa não sabe como, ela tem que perguntar, se eu não sei não fazer isso. Se eu pedir uma atividade para vocês e vocês não souberem como, eu não sei fazer isso. É melhor do que não saber, não perguntar, não dar o feedback, porque vai ser cobrado mais adiante. Essa tabela, ela não serve somente para o gestor, não. Ela serve para você também. Porque você muitas vezes vai estar comandando, no comando dela, e muitas vezes você vai estar na coluna quem? E você na coluna quem? É bom saber, porque se o chefe for um bom gestor, ele vai chegar com uma tabela dessa. E aí, Marcela, fez? Não. É assim que se faz gestão. E hoje em dia, por exemplo, no passado era um pouquinho mais difícil para um gestor, mas hoje em dia se sabe aonde todo mundo sabe onde é que todo mundo está. Tem um GPS, tem um celular que localiza o cara. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Aí você ainda vai posta na rede social. Você tem uma atividade importante para fazer, mas você está o tempo todo postando na rede social que você está na praia ou que você está fazendo alguma coisa. Imagine as pessoas que estão esperando que você faça atividade. A rede social é um problema. Para isso também. Porque você está mostrando ali o que, é que você está fazendo, de alguma forma, né? Mas peraí. Se imagina que o idem posta, eu estou marcando você hoje, não é isso não, viu? Imagina que ele toda semana postando que está na praia, que não sei o quê, que está fazendo não sei o quê, eu chego para ele, rapaz, atividade. Eu disse, rapaz, teve tempo não, professor. Eu disse, rapaz, e as pessoas fazem isso. Podem achar que, não, porque é assédio, não, as pessoas fazem. Tenham cuidado com o que está na rede social. Eu digo isso para o meu filho. Tenha cuidado, porque está todo mundo vendo. Tem que ter consciência quando está postando que está todo mundo vendo e julgando. Apesar de sua vida, em tese,
Não interessa a ninguém, mas você não está na cabeça das pessoas. Ou seja, tem que ter muito cuidado com o que está, né, fazendo, porque é uma exposição. Saí um pouquinho aqui do tema, mas basicamente é isso. Só para terminar aqui, eu vou falar aqui de ferramenta, né? Veja, essa tabela, ela pode nunca aparecer para vocês, o gestor pode nunca nem saber o que ela existe, mas ela está implementada em todos os sistemas de gestão que você for imaginar. Qualquer sistema. Tem lá um lugar para você botar qual é a atividade, o prazo, quanto a atividade vai custar, vai ter lá no sistema. Podem entrar, a partir de hoje, se estiverem fazendo estágio, podem entrar no sistema de gestão da empresa e olhar para o sistema. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só para a gente finalizar aqui, que é um sistema de gestão de projetos também, né, de tarefa principalmente, o Trello. Esse aqui, né, é o Trello, é o quadro da turma. Tá? Então, eu vou pegar aqui essa aula, tá? Ó, essa aula, vou pegar o exemplo da aula de hoje, aula 10. 19 de fevereiro, ela está concluída, né? Ó, eu vou tirar ela daqui e vou botar ela como se fosse uma aula feita aqui, porque ela está encerrada. Isso aqui é ter controle, viu? Isso aqui é gestão. Ó, tá aqui. Encerrei a aula. Eu vou pegar somente um card. Quando a gente abre um card desse, o 5W2H está todo aí dentro. Mas não tem no manual do Trello que usamos a 5W2H, não. É uma ferramenta só, mas está tudo aqui. Ó, aqui em cima é o quê? O quê? Aqui é o quê? Data. Membros. Quem vai fazer? É só botar aqui. Ó. Essa atividade aqui é fulaninho, fulaninho, fulaninho. Descrição é o quê? Como? Que mais? O que tem aí? Ah, vocês estão vendo isso aí agora, né? Deixa eu ver aqui. Já apareceu. Onde tem a localização? Onde a atividade vai ser feita? Cadê? Local. Local da atividade. O que mais? Como será feita já apareceu. Quanto não apareceu. Quando já apareceu. Quem já apareceu. Onde já apareceu. Por quê e quanto não apareceu. Vamos voltar, vamos ver, procurar direitinho. Não tem. Aqui. Quando não tem, o que é que a gente pode fazer? Tem aqui, ó, campos personalizados. Eu crio um campo na tabela. Tem outras coisas aqui no Trello que tem e não estão na 5W2H. A 5W2H é uma base. Não significa que ela tenha tudo que precisa, nem que todos os sistemas têm que implementar ela, mas tem a possibilidade aqui, a gente tem a flexibilidade de fazer outras coisas, ó, colocar data. Sabe uma confusão que tem a ver com essa parte de sonho, projeto e tarefa? É uma dúvida que todo mundo tem quando está fazendo o Trello. Observe que tem aqui um checklist. E qualquer ferramenta de gestão vai ter isso. Um checklist é o quê? Um checklist, ó, eu vou adicionar. Eu adicionei aqui, cadê o checklist? Aparece, deixa eu ver onde é que ele aparece aqui, é o checklist. Tá? Ó, o checklist é o quê? O que está aqui em cima. O que está aqui em cima. O checklist é um detalhamento, é uma task, é uma tarefa da atividade maior. Aí a pessoa faz, rapaz, mas então a gente cria um card, ou a gente coloca dentro desse card o checklist dessas atividades, porque eu posso fazer assim, ó. Primeiro, posso colocar aqui, ó, definir plano de ação. A minha listinha que está ali. Depois aliás, não foi nem isso, foi outra coisa, né? Vou colocar assim, definir tabela como se fosse a aula de hoje, né? 5W2H. 3. Definir, apresentar
Não estou pegando exatamente, só para dar ideia para vocês, né? Apresentar 5W2H no Trello. 4. Sonho, projeto e tarefa. Ó, se eu fizer isso aqui, eu tenho uma atividade principal e tenho um checklist que são subatividades, subtarefas. Se eu fizer isso aqui, ó, se a cada item eu chegasse aqui e fizesse terminei isso, terminei isso, terminei isso, terminei isso. Ou seja, eu passei as atividades, as subatividades que eu tinha que fazer, e a partir do momento que eu terminasse tudo aqui, a minha atividade de hoje, a minha aula, estaria concluída, né? E está concluída aqui, e a aula está encerrada de verdade, certo? É isso aí. É isso que é um resumo aí do processo hoje, era a gente construir isso. Eu quis encerrar com esse exemplo, para isso tudo que tem aqui, ou seja, tudo na vida que vocês forem fazer, plano, objetivo, plano de ação, é só seguir aquela atividade. Quando quiser usar a ferramenta, eu não sei usar o Trello. Não precisa usar o Trello, mas tenha pelo menos isso aqui. Ó. Anote. Eu não sei tecnologia. Isso com a 5W2H, qual é o plano de ação, qual é a atividade, e vai fazendo aqui. Lá tem algumas vantagens porque é um sistema, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.